Saudações fraternas a todos, que a luz do grande arquiteto do universo continue abençoando e iluminando o nosso caminhar e que as palavras e ensinamentos do Mestre Jesus sejam sempre presentes na nossa vida. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o capítulo começa nos dizendo o seguinte: E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias, ou alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 17. Então vejam, a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. Eles acreditavam que o homem poderia reviver, sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo, ou que alguns chamam de reencarnação. Então vejam, aqui nós já temos uma informação extremamente importante. Para os judeus, aliás, Jesus era judeu, é sempre bom a gente ressaltar isso. Com exceção dos saduceus, que era a elite do judaísmo, eram os doutores da lei, eram os formadores de opinião, eram aqueles que detinham o poder. Com exceção desses, todos os outros acreditavam na reencarnação. E de fato, se nós pensarmos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É claro que, jamais subestimando a inteligência de ninguém, ficaria difícil, mas como assim nascer de novo? Se eu estou vivo, como assim nascer de novo? E é claro que Jesus estava falando da reencarnação, estava falando, na verdade Jesus estava dizendo que a morte, em outras palavras, que a morte não acaba com a perda do corpo físico. Que a vida continua, que nós vamos perder o corpo, um dia nosso corpo perderá a sua utilidade, porém, o espírito continua a sua jornada evolutiva. E então, eu fico pensando, e nos últimos tempos eu tenho refletido bastante sobre isso, e eu até falo, para quem me conhece sabe que, ainda que eu acredite na vida além da vida, na espiritualidade, em vidas passadas, e é claro, acredito também no que Jesus nos dizia: o meu reino não é deste mundo, e se há muitas moradas na casa de meu Pai, tenho certeza que um dia irei para uma dessas moradas, não sei qual. Espero que seja uma boa morada, mas tudo isso dependerá da minha conduta nesta existência. Então eu fico pensando, e a cada dia que passa eu me torno uma pessoa mais racional. E eu começo a perceber, isso é uma constatação minha, que todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, e de outros grandes mestres da humanidade, eles se resumem em 3 ou 4 palavras. Uma delas, respeito, a outra, amor, a outra, caridade, e a outra, fraternidade, dentre outras. Então eu fico pensando, Júlio, mas algumas pessoas não acreditam em Deus. Ok, eu também não acredito em muitas coisas que outras pessoas acreditam. Mas a gente tem que respeitar. Júlio, mas eu não acredito na doutrina espírita, eu não acredito no espiritismo, eu nem acredito que Jesus existiu, talvez tenha existido. E aí eu fico me perguntando, e eu falo para as pessoas, mas olha, se Jesus existiu ou não, eu acredito, obviamente, que existiu,
e que nos deixou um legado, o que esse suposto Jesus, o que importa essa existência? Se nos deixou um legado de amor e de fraternidade. E se Jesus falava da vida além da vida, nós temos que ter essa preocupação também. Ah, mas assim como os saduceus, eu não acredito na vida além da vida, acredito que só temos uma vida e quando eu perder esse corpo físico, acabou. A gente tem que respeitar. Mas eu fico pensando, será que seria tão simples assim? Nós estamos aqui, vamos viver uma única existência e acabou. É claro que eu sempre digo o seguinte, que nós colheremos aquilo que estamos plantando. Então não é para ninguém ficar com medo, mas é para refletir, é para pensar. Como é que nós estamos conduzindo a nossa vida? Nascer de novo, isso me lembra do batismo. Quando nós somos batizados, nós estamos fazendo ali, os nossos pais, quando pequenos, quando os nossos pais nos batizam, ali na verdade o batismo significa o quê? A purificação. O batismo significa que aquele espírito, nós estamos mostrando para toda a congregação que aquele espírito, ele faz parte daquela congregação, que aquele espírito, no caso dos nossos irmãos evangélicos, inclusive o batismo não é só quando a criança nasce, mas principalmente quando a criança já tem discernimento, quando o homem já tem discernimento, o homem e a mulher já têm discernimento do que querem para a vida. Eu particularmente já fui batizado na igreja católica por conta da minha formação e depois na igreja protestante também. Então eu fui batizado já um homem adulto. Então o que significa isso? Qual a simbologia do batismo? É a purificação. É você estar nascendo para uma nova vida. Ou seja, tudo que você fez, os erros que foram cometidos, ficou no passado. E isso eu ratifico sempre, independente do batismo. O nosso passado só serve de aprendizado. É claro que não estou desdenhando nem questionando o passado de ninguém. Mas o fato é que o passado não volta. Então, se o passado não volta, a gente tem que viver o hoje, procurar fazer o nosso melhor daqui para frente. Acreditando ou não na vida além da vida. Porque se nós acreditamos em uma única existência, eu vou procurar fazer a minha melhor existência, vou procurar fazer o meu melhor hoje. Ah, quando eu morrer, não gosto dessa palavra, mas quando eu morrer tudo acaba. Ok. Se tudo acaba com a sua morte, então procure fazer o seu melhor. Procure ser um bom filho, um bom marido, um bom pai, um bom avô. Procure fazer o seu melhor, independente de acreditar ou não na vida além da vida. Se o homem não renascer da água e do espírito, vejam, a água seria o símbolo da natureza material e o espírito da natureza inteligente, ou seja, a união de corpo e alma, corpo e espírito. Os judeus acreditavam na ressurreição. Eles falavam em ressurreição. Eles acreditavam que o espírito, o homem, a pessoa que morreu, poderia reviver, poderia renascer no mesmo corpo. E o que a doutrina espírita fala de reencarnação. Algumas filosofias, algumas religiões, nós falamos de reencarnação, ou seja, já vivemos algumas existências e viveremos outras existências, até que o nosso espírito realmente seja um espírito de luz e de fato nós possamos habitar mundos celestes, mundos felizes. Isso é o que a doutrina espírita nos fala e eu particularmente acredito. E se existem muitas moradas na casa de meu pai, a gente precisa cuidar dessa nossa morada, dessa nossa atual morada, que é o planeta Terra. E cuidar do nosso corpo, que eu sempre falo,
que o nosso corpo é a nossa primeira morada. Então a gente precisa cuidar do corpo, cuidar da mente e aproveitar esta oportunidade bendita que nós estamos vivendo aqui no planeta Terra, procurando fazer o nosso melhor, sem julgamentos, sem preconceitos, respeitando as pessoas, procurando ajudar, procurando praticar a caridade, procurando manter o equilíbrio, e assim, com certeza, nos tornaremos pessoas cada vez melhores. E quando nós partirmos para a pátria espiritual, e eu sempre ressalto que demore bastante, com certeza nós colheremos aquilo que nós estamos plantando. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos cuidar do nosso plantio, vamos cuidar da nossa jornada evolutiva, vamos procurar fazer o nosso melhor e com certeza a gente vai procurar viver, nós vamos viver uma vida mais tranquila, uma vida mais harmônica, uma vida com mais tranquilidade. Apesar das dificuldades, apesar das adversidades que todos nós já enfrentamos, podemos estar enfrentando e ainda enfrentaremos. Porque a vida ela está repleta de adversidades, mas ela também está repleta de oportunidades. Vamos transformar essas dificuldades, por mais difíceis que sejam, e não desdenhando ninguém, não questionando ninguém, mas que nós tenhamos uma certeza de que todas essas adversidades serão superadas. E elas vêm para nos fortalecer. Às vezes o entendimento é difícil, mas o tempo vai nos mostrando que essas dificuldades, elas nos fortalecem. E assim nos tornamos pessoas mais fortes, mais preparadas para viver não somente o hoje, mas principalmente o amanhã. Enfim, esta era a mensagem que eu queria trazer nesta oportunidade, agradecendo mais uma vez ao grande arquiteto do universo, agradecendo ao Mestre Jesus pelos ensinamentos, pelas oportunidades, agradecendo a todos pela humildade de nos escutarem e que nós possamos caminhar em paz, juntos, sabedores de que ninguém é melhor do que ninguém e todos nós somos importantes. Que todos tenham uma ótima semana, com muita saúde, com muita paz, com muita luz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.